Boa tarde, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais essa live da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina. Quero cumprimentar todo o Ministério Quadrangular nessa tarde, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora, ou quando você for acessar esse vídeo que vai ficar disponível aí. Quero parabenizar os enfermeiros que essa semana tiveram o seu dia, os assistentes sociais que foram ontem, que são meus colegas de formação, porque eu não estou exercendo, né, mas sou formada em serviço social. Os garis que hoje têm o seu dia especial e todas as pessoas que contribuem para o em comum, né. Quero deixar para o coração de vocês 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, bem escolhida a dedo por Deus, que foi tirado das trevas e está alcançando a nova geração, trazendo a luz, né? Nós vamos trabalhando com jovens, vamos focar um pouquinho na tecnologia e os desafios da nova geração. E os convidados desta tarde são o pastor Eduardo Medeiros, que é doutor em História Política, História Medieval, especialista em Teologia Bíblica, pastor quadrangular na Iequetingui, em Curitiba, professor na Uninter e na Faculdade Teológica Betânia, é diretor executivo das Parábolas Geek, colabora escrevendo para a Secretaria-Geral, é professor do ITQ, é escritor das disciplinas de aconselhamento e orientação familiar, História de Israel e História da Igreja, do curso livre de Teologia que é ministrado pelos nossos ITQs em todo o país e até fora dele, né? Com a participação também da pastora Meire Ellen Medeiros, que é formada em História, Geografia, Ciências Políticas e Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, é diretora auxiliar do Colégio Estadual São Pedro, Apóstolo, em Curitiba, e os dois são pais do Joshua Medeiros, que é o meu convidado especial hoje, né, Joshua? Tudo bem com você? O Joshua, com apenas 5 anos, ele já criou o primeiro gameplay dele. Então, né, que ser pai, né, de uma geração dessa. Beijo, Joshua. Seja bem-vindo para o participar, pastora Ney. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem cooperado conosco, né, por estarem cooperando conosco. Sejam bem-vindos. Amém. Amém. Uma alegria, pastora. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado as lives aqui, né? E tem sido uma alegria poder ver tanta gente abençoada participando, né? Joshua já vai dar um rolê? Já volta. Joshua já volta. Eu falei, né, pastor? Que ele não Joshua não tem muita parada. Que é isso. Deixa ele, tá criando. Depois você volta, tá bom? Tá legal, fica na sala assistindo, tá bom. Vai assistir. Tudo bem, pastor? Obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado, né, em poder participar aqui contigo desse tempo onde tanta informação relevante tem sido ministrada, né? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, pastora. Obrigada pelo convite. Eu me sinto privilegiada de estar podendo participar dessa live com a senhora. Muito obrigada. A pastora Meire o pastor Eduardo tem que tomar cuidado, porque a pastora Meire logo ela vai pegar mais espaço, pastora. Ela está vendo muito bem. Uma parceira e tanto, né? Eu falo sempre que a minha oração é que ela possa ir para os eventos e eu fique em casa cuidando do Joshua. Isso é maravilhoso. Aí também não, né, pastor? Deus precisa dos dois. Tá junto, né? Tá junto. Pastor Eduardo, eu acho que quase todos conhecem o senhor, né? Mas seria bom o senhor dar uma contextualizada, como que o senhor chegou nesse trabalho, da onde que o senhor começou, né, junto com a pastora Meire?
Bom, o Parábolas, né, que hoje digamos assim, que é o carro-chefe, né, todo o trabalho da secretaria, os trabalhos da faculdade, eu amo, né, da aula de teologia, preparando a nova geração de teólogos, para que a gente tenha cada vez mais uma geração de teólogos saudáveis, né, tão necessário. A gente ouve tanta coisa fora da sã doutrina, a gente ouve tantos pregadores que não pregam a palavra de Deus, né, pregam algo que eles acham que é aquilo que a palavra diz. Então nós precisamos mais do que nunca nos nossos dias de teólogos saudáveis, né, que conheçam a palavra e preguem a palavra. Então é uma responsabilidade grande que nós temos enquanto educadores cristãos, né. E o Parábola surgiu de uma necessidade de comunicação. Eu era professor de TQ, tinha um problema de conseguir me comunicar com adolescentes, principalmente, estava acostumado com a linguagem acadêmica. Então, no início, quando começamos o trabalho de jovens, eu tinha uma dificuldade em poder pregar para jovens e adolescentes, né? E o Parábolas começou também nessa necessidade, mas também de um cano de escape, digamos assim, né? Desse meio teológico. Eu estava fazendo doutorado, então escrever textos que fizessem essa ponte, né, entre a cultura e o cristianismo, usando personagens, usando livros e tudo mais, acabava sendo um cano de escape para mim, né? Era um hobby que eu tinha, e esse hobby começou gradativamente a ficar um pouco mais sério, né? E aí começou, né? Quando surgiu o livro em 2017, o Devocional Pop, aí as coisas mudaram bastante para a gente enquanto família, né? Sim. E aí tudo começou a crescer, assim, de uma maneira que eu nunca imaginei que ia acontecer, né? Então, o senhor já falou do Devocional Pop, né? Depois do Devocional, o senhor fez os 40 dias, né? 40 dias, primeiro com os Vingadores, né? Com Star Wars. Mas o que eu gostaria de focar e até de apresentar para todos os líderes e jovens do estado de Santa Catarina é essa ferramenta aqui. Para treinamento, né? Da liderança. Ferramenta para o líder de jovens. Para o líder de jovens. Ele está dentro de um box aqui, eu não estou conseguindo tirar, mas eu já tiro. Tudo bem. Você vai falar. São 4 livros dentro do box, né? São 4 livros, né? Dentro do box. Esse é o de treinamento, né? Aí tem um de grupos pequenos. Sim. Tem discipulado eficaz. Sim. E o culto inspirador. Tudo ferramentas para instrumentalizar os líderes a trabalhar com os jovens. O senhor quer dar uma explanada sobre eles, pastor? Sim. Bom, esse projeto, esses livros, eles... Primeiro, o meu livro, né, o Estratégias, que é o primeiro livro do box, ele é o resultado dos nossos anos como líderes de jovens e adolescentes da igreja local. Uma grande dificuldade que a gente sentiu quando assumiu os jovens em 2011 da nossa igreja local é que a gente não tinha parâmetro nenhum para liderar jovens. Né? Nós não tínhamos alguém que nos ajudasse, né, a começar o trabalho, a mostrar o caminho, por onde a gente deve ir quando você assume jovens e adolescentes, o que você faz? Né? Porque o pastor titular da igreja tem 90% mais preocupações do que ele não pode passar o tempo todo te dizendo o que você tem que fazer. Sim. Então, é natural que a gente assuma e tente fazer o melhor que a gente puder. E a gente procurou muito, né, amor, em congressos, nós fomos pelo Brasil inteiro, onde tinha algum congresso que falasse de jovens, a gente ia para buscar informações para poder ser líderes mais relevantes, né? Mas eu vejo, a gente perde muito tempo tentando acertar, a gente erra muito tentando acertar, porque falta informações nessa área, né? A gente tem uma literatura muito rica em várias frentes da igreja, né? A gente tem para casais, a gente tem para vida espiritual, vida de oração, teologia, a gente tem muita coisa maravilhosa. Agora, quando a gente vai para materiais que falem de jovens, a gente tem... Coisas práticas também. Né? Então... Coisas práticas. O livro Eu acho que a abordagem do box é a questão das coisas práticas. Porque teoria a gente acaba encontrando em muitos livros. Inclusive, assim, livros de outros assuntos que podem muito bem ser abordados e utilizados dentro de qualquer grupo missionário, dentro da organização de uma igreja do Evangelho Quadrangular.
Mas eu vejo que o Box, ele veio para tentar colocar coisas mais práticas para esse líder que está começando, ou para esse líder que está tentando inovar, que está buscando coisas diferentes para o grupo dele, né? Que tem buscado em Deus, que tem orado, né? Tem buscado fazer coisas diferentes. Eu acho que o Box, ele vem para ajudar. E ele traz, assim, coisas mais práticas de como fazer. Como fazer isso? Por que você não tenta isso? Então, são coisas que saem um pouco da teoria, claro, utilizando toda a linguagem bíblica e todos os apontamentos do livro vêm, com certeza, do aporte bíblico, mas ele traz uma praticidade maior para esse líder. Porque uma coisa que a gente discutia muito, a gente ia para muitos congressos, esses maiores congressos de jovens no Brasil, e a gente via estudos de caso que não é a realidade de 90% das igrejas. A gente ouvia um líder lá que na igreja dele, a igreja tem 50 mil membros, aí ele tem 10 mil jovens, tá legal, mas a minha igreja não comporta 10 mil jovens, né? A minha igreja, de repente, está começando o trabalho com os jovens. Aí eu vou para um lugar desses, escuto todas essas estratégias que eles falam, aqui eu fiz assim, faz isso que vai dar certo com você. Aí eu ficava pensando no interior do estado do Paraná. No meu público não vai dar certo. Pensando na nossa igreja local. Nossa igreja local, que é uma igreja média, uma igreja né? média. Uma igreja de porte médio, uma igreja, né, que pequena em relação às grandes igrejas para onde nós somos. Nós somos em congressos da Igreja Batista da Lagoinha, nós somos em congressos de grandes igrejas do estado de São Paulo, né? Então, coisas que, né, a maior parte do Brasil conhece, mas que a gente sabe que para dentro da nossa igreja local não cabia, porque nós éramos de uma igreja pequena, de pequeno, médio porte. E nós tínhamos um trabalho com poucos jovens, né? Então, havia toda essa necessidade de adequação. E aí a preocupação do livro, a gente dividiu ele em 3 partes para que ele possa ser útil para aquele que está começando o trabalho. Então, você não tem trabalho de jovens na igreja. Muitos pastores não têm trabalho de jovens formal na igreja local, né? Tem culto formal. Tem alguns eventos esporádicos e tudo mais, mas não tem um trabalho efetivo. Então, nós separamos 6 estratégias para quem está começando. O primeiro passo, o que você faz quando começa para tentar dar essa direção. A segunda parte do livro tem mais 6 estratégias para grupos que eu chamo de grupos geracionais, que são aqueles grupos onde só entra um adolescente quando um junior ele cresce, né, e passa, né, do grupo de juniores para o grupo de adolescentes, e sai um jovem quando se casa e vai para o grupo de casais. Então, o crescimento ele é interno. Então, você não tem um evangelismo eficaz que traga pessoas de fora para o crescimento, né? E aí, no final, aquele grupo que já tá estabelecido, está crescendo, tem visitantes que estão ficando, estão se batizando, você percebe esse crescimento orgânico, e como manter isso, né? Como não deixar essa chama apagar. Como líder, né? Como líder, ele continua firme no princípio, né, de disciplinas espirituais, de tempo a sós com Deus. Na medida que o ministério cresce, o tempo vai diminuindo. Então, como separar tempo para continuar tendo tempo secreto com Deus, para manter a sua identidade em Deus. Então, aí eu acredito que esse livro ele ajuda uma gama grande de líderes, né? Tanto aquele que está começando quanto aquele que já está estabelecido, para poder começar ou continuar fazendo um bom trabalho para o reino de Deus. Eu até tinha conversado com o pastor Mateus, quando ele estava na liderança dos jovens, para a gente estar fazendo um alinhamento. Eu gostaria de fazer um alinhamento, fazer uma proposta de alinhamento para o Estado, porque eu vejo que esse trabalho tem uma identidade. Vocês criaram a identidade do Grupo Missionário de Jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular, de uma forma prática e aplicável, e ampla, né? Que pega todos os ramos ali que precisa para firmar os jovens e encaminhá-los para um relacionamento mais profundo com Deus, né? Aí eu sempre recebo propagandas e tal das faculdades, e eu recebi da Betel. A Betel foi mais esperta do que eu, pastor. Recebeu o folder do curso de jovens, né? Recebeu o folder do curso que está sendo ministrado pela Betel. Mas isso não impede que a gente possa fazer uma parceria e colocar isso à disposição. Quero que os líderes e jovens que estão me assistindo
entre em contato comigo com relação a essa ferramenta para a gente organizar. Isso pode ser online, né, pastor? Sim, sim. Até na Betânia está sendo assim. Está sendo online, né, nesse tempo que não dá para... A primeira experiência do curso é ao vivo, né? Não é gravado, então vai ter interação ao vivo com o pessoal que estiver fazendo o curso, mas ele vai acontecer agora em junho. A gente não fez em maio, nós vamos fazer em junho. Então, dia 19 e 20 de junho, se não me engano, vai ter uma versão, mas a gente pode fazer online sem o menor problema, né? Eu estava com os supervisores, coordenadores regionais, a Elis, né, me convidou para uma reunião com os coordenadores regionais. A gente mandar um abraço para ele, nosso coordenador estadual de adolescentes. Foi muito legal. Muito ativo, muito ativo. Então, foi uma benção. Bom, eu sou apaixonado, né, por Santa Catarina, a gente tem uma parceria grande, eu tenho ido mais para Santa Catarina do que para o Paraná, né? Então, daqui a pouco eu pego uma equipe bem boa. A pastora Mariela é a nossa coordenadora de crianças e juniores, ela e o pastor Josias, a Elis, o pastor Matheus, né? Uma equipe bem para frente, bem trabalhadora, bem coesa. E a Secretaria Estadual de Educação e Cultura está aí para contribuir no que for necessário. Quero fazer alguns registros aqui, pastor Eduardo. O Dr. Albert, que é difícil encontrar pessoas que conseguem empatizar com jovens e falar as suas linguagens. A distância intergeracional aumenta geometricamente. Parabéns ao casal Medeiros. É Gonzalo Medeiros, Dr. Albert. Meu professor na graduação. Dr. Albert é um parceiro também. Quero mandar um abraço para a Gilcélia, para a pastora Márcia, para a Patrícia, para a Caridade, para a Glória, para o Luiz Daniel. Doutor Albert, eu já falei. Para todos os que estiverem entrando aí. Eu não consigo ver muito. O pastor Carlos Cancela é o nosso líder de jovens aqui do Saco dos Limões. Eu mandei o convite para ele, ele entrou ali. Muito boa live, está dizendo. Então, é isso, né? Além disso, além dessa ferramenta, o pastor Eduardo tem o Devocional Pop, os devocionais dos 40 dias, ele trabalhou agora na quarentena, né, com os 40 dias. O pastor entrou em várias lives, né? Sempre aparecia ali nas lives, né? Muito legal. Eu estou tentando acompanhar, não está muito fácil, mas eu estou tentando. Meu filho, eu não tenho Facebook ativo, Alex. Meu filho. É a Karine, a Karine, minha nora, tá mandando um abraço para o senhor. Ela entrou pelo Face do meu filho, porque ela não está com o dela ativo. Legal. Agora que eu entendi o recado. Também quero ver aqui os alunos, né? Os alunos do ITQ que não conheciam o pastor Eduardo, mas já se relacionaram com ele há muito tempo, né? Com as disciplinas desde o primeiro ano, no segundo, no terceiro, né? Ele tem uma em cada ano aí. E a gente acaba sempre se relacionando com ele. Conosco, ele foi muito especial, a gente teve um encontro pessoal dele com os alunos e foi muito produtivo. Eles incrementaram, eles amam essa disciplina, a professora se apaixonou e consegue passar essa paixão para os alunos. A cada ano nasce uma turma diferente, né? Uma paixão diferente, um grau diferente, mas o envolvimento. E eu acho isso muito, muito produtivo, pastor. O senhor consegue escrever de forma que envolve as pessoas, em todas elas, né? A história da igreja é uma coisa chata, mas o pessoal gosta. É muito complicado, né? Nem todo mundo gosta de história. Eu gosto sempre mas o pessoal acaba entendendo, né? Acaba entendendo, a abordagem é boa. Eu gosto sempre de conectar a questão da história da igreja para trazer algo prático, né? Nós somos a continuação da história da igreja. Então, nós estamos aqui vivos no século XXI, nós carregamos um legado de séculos e séculos de cristãos que vieram antes de nós. Pagaram com a vida. E muitos pagaram um preço muito alto para que nós tivéssemos essa liberdade, né, de poder falar a respeito de Cristo, de continuar pregando o evangelho. Então, quando a gente conecta o aluno com um legado, né, de homens e mulheres do passado, que muitas vezes é chato ficar estudando os séculos, né, essa igreja tão complexa como é a igreja cristã, isso faz com que ele se sinta parte de uma história, dessa história da igreja, né? Então eu fico muito feliz. Faz tempo que eu não dou aula de história da igreja, né? Hoje eu dou aula de missão integral na FATEB, mas eu amo tudo que está relacionado com história. Para mim é algo que eu amo muito e fico feliz
tive o prazer de poder visitar aquele trabalho, né, na igreja, ano passado, aí em Florianópolis. O túnel, ano retrasado, eles fizeram o túnel. Onde tinha um túnel histórico de Israel, assim, com a história dos reis, os nomes de todos os reis, né, algo que é complicado de estudar, né? Reino do Norte, Reino do Sul, e ali conseguiu de forma didática poder explicar, e tinha interação de todos os sentidos, né? Tinha música, tinha algo visual, eu fiquei apaixonado, assim, né? Podia ficar lá, né? Tempão, muito bom mesmo o trabalho. Despertou nos alunos. Pastor, e o senhor já falou como surgiu as parábolas geek, e o que o senhor tem pensado para pós-pandemia, para segurar essa geração, para dar continuidade nesse trabalho maravilhoso que Deus colocou nas suas mãos? A gente está vivendo um processo histórico, né? Eu sempre achei muito legal estudar nos livros de história aqueles grandes momentos da história da humanidade. E agora que nós estamos vivendo, eu não acho tão legal assim. Não, não é tão romântico nos livros, né? Tanto, não. Então, vai ser histórico, né? Eu vejo assim, um lado positivo de tudo isso que está acontecendo é que meio que impulsionou as igrejas como um todo essa questão de uso de internet, de redes sociais, as novas tecnologias, o uso das tecnologias em prol da igreja. Era necessário, né? Eu percebi assim que antes da pandemia isso era uma alegoria, né? Os pastores viam isso como um adereço, né? As igrejas que acabam sendo maiores e tendo um pouco mais de condição se utilizam mais, aquelas que um pouco menores não investem tanto, já não conseguem. Hoje nós vemos que não vai ter mais essa divisão, todos terão que investir. Vai ter que ter. Todos precisam. E isso é algo que eu vejo assim, acelerou muito esse processo, eu acredito, e isso ajuda no evangelismo, porque nós estamos evangelizando através das mídias sociais, através do uso de tecnologias, nunca se falou tanto de Jesus em redes sociais, é só você dar uma olhada no Facebook, domingo, 7 da noite, você só encontra igreja. Transmitindo seus horário nobre. Horário nobre. Você pega todo domingo, eu faço ali a rolagem na tela do celular, um culto atrás do outro, então você nunca viu isso acontecer, né? Então isso eu acho que é algo que vai ficar, essa importância que as igrejas elas vão dar para essa questão do uso da tecnologia como algo fundamental para a pregação do evangelho nessa geração final, assim, né? No final dessas gerações que antecedem a volta de Cristo. Com relação ao que nós podemos fazer, até estava conversando com a Elise, com os coordenadores de adolescentes, né? Os líderes precisam se reinventar. Eu acredito que nós não vamos poder mais fazer as coisas da maneira como nós fazíamos simplesmente. Acabou a pandemia, volta tudo ao que a gente fazia antes, né? Parece que em 60 dias, de março até agora, o mundo mudou totalmente, né? Parece que está tão longe de fevereiro, né? O mundo que a gente tinha em fevereiro, quando estava... Parece muito tempo, né? Parece uma década, parece um salto. Muito rápido. A gente tem essa sensação de que tudo está passando muito rápido, mas ao mesmo tempo dá a impressão que está muito distante de fevereiro, que era quando a gente estava tendo acesso aos nossos cultos normais, né? Então, assim, o caminho da tecnologia ele é um caminho que não tem mais volta. A gente vai ter que se adaptar e criar novos rumos a partir daí. Eu converso com os líderes, né? Eles falam, mas eu não gosto dessas coisas, eu não gosto da internet, eu gosto... não tem mais questão de gosto, você vai ter que se adaptar, ou então a gente perde essa geração. Eu não gosto de fazer live, não gosto, de repente, de fazer vídeo. Não gosto de aparecer, eu não gosto... Né, para o pessoal. Na verdade, todas as camadas, né? Todo mundo precisa se reinventar. Pastores estão aí transformando seus celulares em câmeras e transmitindo seus cultos. Professores transformando seus celulares em gravadores de aula e assim por diante, né? Eu dou aula na faculdade aqui, nesse quarto aqui, né? Eu monto um estúdio aqui e dou aula ao vivo para os alunos em casa, né? Cada um em sua casa e a gente não tem o que fazer, né? Tem que fazer, tem que tocar. E não vai ter como voltar como era antes, a gente vai precisar dar esse salto de qualidade. A minha nora está dizendo que é para vir para Santa Catarina. Pastor Eduardo, vem para Santa Catarina. A Catiele também é nossa aluna do ITQ do 2º ano, está fazendo História de Israel, está amando, está ali colocando os coraçãozinhos.
Que bom, que bom. Isso é bom, né? É bom. É muito bom. O missionário já fez o convite, né? Se a pastora Graça precisasse de ajuda em Santa Catarina, que ia me deslocar para Santa Catarina. Né? Vamos arrumar uma escola para a pastora Meire para cá. A gente ama muito Santa Catarina. É um estado que a gente gosta demais. Assim. Até porque minha mãe mora... A sua família é daqui, né? Minha mãe mora em Jaraguá do Sul. Mora em Jaraguá do Sul. Isso aí. Então, é um estado que tem muito carinho, né? Sempre que precisa, se for necessário, a gente está aí com o maior prazer. Então, outra coisa que eu queria, não sei se o senhor ainda tem disponível o jogo que o senhor fez a parceria com a Estrela. Tem, tá ali, pega o Desafios do Reino. Desafios do Reino, esse? Esse aqui não é aquele, mas é outro, o novo, né? Sim, é o novo. Eu não tenho mais o novo e nem esse. Acabou? Que bom! Aquele esgotou. Nem o outro, nem esse. O Eclesiástico, aquele primeiro que a pastora levou, ele esgotou, tá esgotado. O pessoal não fez outra edição por enquanto, né? Então aí eles lançaram esse aqui, que chama Desafios do Reino, que é um jogo de tabuleiro que tem questões bíblicas, você joga ou com reis ou com profetas. Muito legal, que você tem Elias, você tem Jeremias, Elias, você tem a rainha Esther, você tem uma série de personagens assim da história de Israel, e você vai respondendo questões de história de Israel, e é muito, muito legal. A qualidade dele se a gente tivesse combinado antes, eu tinha montado o tabuleiro aqui para mostrar para vocês, né? Tem mais alguns que saíram, tem mais jogos saindo, eu acho que isso é importante. Vê se dá para mostrar o tabuleiro. Eu acho que é importante a gente pensar em qualidade dos materiais que são cristãos. Uma crítica muito que eu sempre escutei é que o nosso material, os nossos livros, eles não têm uma qualidade muito boa, principalmente quando a gente vai para o público infantil, público... Então ele tem, não sei se, deixa eu ver se eu consigo mostrar direito. Dá para jogar em família, dá para jogar em equipe? Pode jogar de 2 a 4 pessoas, e o objetivo é cruzar esse cenário todo, chegando do início até o final. Dá para sair de 2 pontos diferentes, e você anda, né, nas casas aqui respondendo perguntas bíblicas, tem também mímica, você tem que fazer, então dá para interagir muito bem com a família toda, é muito legal. Vê se dá para mostrar os... Agora em época de pandemia? Por exemplo, os peões aqui. Tá aqui Jeremias, você tem a rainha Esther, tem Isaías, é muito legal aqui essa menção aos profetas, aos reis, é um jogo de história de Israel muito legal. Ó, a rainha Esther, dá para ver ela aqui de pertinho. Olha aí. Muito legal. Muito legal. Então, essa estratégia que Deus deu para o senhor para se aproximar, a gente vê assim, uma geração que pavimentou o evangelho e a outra geração lá na outra ponta. Faltava uma conexão, né? E o senhor conseguiu, com louvor, fazer essa conexão, entrando no mundo deles, porque às vezes a gente quer trazer as pessoas para o nosso mundo, esquece que eles têm o mundo deles, e é lá que nós precisamos ir, e mostrar o que é positivo, né? Nesse mundo. Então, só agradecer a Deus pelo projeto que o senhor tem desenvolvido, pedir que ele lhe dê forças para continuar, né? Amém. Cada vez mais, que a pastora Meire se enganje aí no projeto, que multiplique isso daí em 3, né? Porque agora o Joshua também. Como pastor, pastora Meire, que surgiu o desejo no Joshua de montar alguma coisa, de criar alguma coisa. Ele é muito comunicativo, né? Joshua, ele fala demais. Nesse tempo de home office, assim, eu não consigo. Eu tô levando ele comigo para o escritório à tarde, que a Meire voltou a atender na escola no período da tarde, então a gente está se revezando com ele, né? Então eu levo ele para o escritório, tem as minhas atividades, ele não para de falar 1 minuto, você não consegue se concentrar em mais nada, né? Então... Eu acho que tem que levar ele para uma avaliação com a doutora Bartira. E ele assiste às vezes algum vídeo, alguma coisa assim, né? Onde ele vê eu jogo com ele alguns jogos de Lego, algumas coisas em alguns momentos, né? E ele às vezes quer assistir alguém jogando o jogo para poder entender melhor, né? O jogo. Então ele assiste algumas gameplays e tal, e aí ele começou a reproduzir. Ele jogava e ia falando, né?
como se estivesse jogando, né? O Joshua, ele gosta muito de videogame. Joshua começou a jogar videogame com 2 anos e meio. Ele ainda nem conseguia segurar direito o controle, mas ele já conseguia jogar. A gente nem sabia como a mãozinha tão pequenininha conseguia manipular ali o controle, que era muito grande para a mãozinha de um menininho de 2 anos e meio. Então, assim, ele gosta. O Eduardo sempre jogou muito videogame. A gente se conhece desde a adolescência. O Eduardo sempre gostou muito de videogame, né? E o Joshua, e a gente nem deixava muito, né? Mas não, ele era questão vendo o Eduardo às vezes jogar uma vez ou outra e tal, né? E aí ele despertou esse interesse pelo videogame. E hoje, claro, a gente tem que cuidar muito com os tempos e tal, né? Mas ele ama videogame. Né? E aí, depois que ele começou, a gente deixava ele entrar no YouTube de vez em quando, ele começou a assistir gameplay das pessoas explicando partes do jogo que ele não conseguia passar, ele começou a assistir isso, despertou esse interesse sozinho, né? Aí ele começou, eu também quero fazer meu gameplay, né? E aí eu percebia que ele jogando sozinho, ele começava a falar como se ele estivesse gravando um desses, né? Ele, como se ele estivesse falando na câmera e tal. Eu falei, vou gravar, né? Aí peguei um dia, pus o microfone nele, gravei a tela, né? E aí eu fiquei até espantado com o que saiu, né? Porque ele é uma desenvoltura muito grande, assim, né? A importância dos pais direcionar, né, pastor? Então, a ferramenta é uma ferramenta boa. A gente é que precisa direcionar para aquilo que é bom. A tecnologia, ela tem um papel semelhante ao do dinheiro, né? O dinheiro, ele não é bom nem ruim. Nós é que damos um valor. Nós é que damos valor para ele. Usamos para o bem ou usamos para o mal. A tecnologia é a mesma coisa. A crítica da igreja por muito tempo foi, tem muita coisa ruim na internet, né? Se o jovem ficar lá, ele vai se perder e tudo mais. Tem coisa ruim, com certeza, mas tem muita coisa boa, né? E se a gente abre mão de uma coisa que possa ser boa para nós só porque lá dentro tem algumas coisas ruins, fica difícil de você usar qualquer coisa hoje, né? Tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Então a gente precisa saber filtrar, saber direcionar nossos filhos. Saber direcionar. Então eu estou pensando em aproveitar esse gameplay com o Josh e fazer alguns devocionais usando o videogame. Então a gente conversar sobre isso enquanto está jogando ali um jogo de criança, né? Poder fazer ele refletir a respeito do reino de Deus e compartilhar isso, né? Porque uma coisa que nós fazemos nós não deixamos o Joshua, por exemplo, jogar sozinho, ficar ali sozinho na frente do videogame. Eles investem em tempo nele. Jogar, nós estamos juntos. Ou o Eduardo senta junto com ele para jogar junto, ou eu tô ali olhando, porque eu sou bem ruim para jogar. O Joshua, com 3 anos e meio, olhou para mim, o Eduardo eu que estava jogando com ele, eu não sou boa jogadora, eu nunca gostei muito de videogame. Eu sempre joguei, mas nunca fui muito boa. E aí ele olhou para mim com 3 anos e meio, ele olhou para mim, mamãe, você é muito ruim jogando, muito ruim. Eu falei, coisas que a gente passa, né? Mas é o que tem para hoje, né? Seu pai está viajando, então você vai ter que ficar comigo. Vai ter que me aturar. Né? Pastor Eduardo, quem está mandando um abraço para o senhor aqui é o pastor Cícero Bezerra. Pastor Cícero. Um abraço. Um abraço, pastor Cícero. Um abraço, pastor Eduardo. Pastor e professor Eduardo. Grande amigo. Trajetória, né, pastor? História. Abriu muitas portas aí na Uninter, na própria FATEB, né? Também, muito bom mesmo. Deus abençoe, um abração, pastor. Então, assim, eu vejo que nós direcionamos ele, né? A gente nunca deixou ele ali sozinho, a gente tá sempre em cima para ver o que ele tá jogando, nós dizemos qual jogo que ele pode jogar, né? Porque a gente tenta sempre fazer com que ele jogue jogos de criança mesmo, da idade dele e tal. Ou se é um jogo um pouco mais complicado, o Eduardo tá sempre junto, ou eu ali sentado olhando o que ele tá fazendo e tal. E aí agora com essa questão do gameplay, eu falei pro Eduardo, comece a jogar com ele, mas ensinando princípios que vai além disso, além do jogo. E o Joshua, ele já consegue, ele é muito rápido, ele pega muito rápido as coisas. Então, a gente consegue ensinar ele de várias formas. Então, os princípios do devocional a gente tem aplicado com o Joshua e ele aprende muito rápido, sabe? E é muito legal, assim. Então, eu deixo isso para os pais também. Façam isso. A Bíblia Mangá ali, tá aqui embaixo. A Bíblia Mangá. É muito importante isso, né? O pastor Erivelto fez a leitura bíblica em 100 dias e pediu para os secretários gravar um trecho cada um do dia, né? E o meu deu
Deuteronômio 11:19, lá onde diz que os pais têm que sentar com os filhos e ensinar a lei e tal. E a gente, como igreja, não estava fazendo isso. Então, Deus, vamos sentar lá no banquinho com o seu filhinho, ensinar e preparar a próxima geração. Com certeza. Eu faço com ele, todo dia, eu leio essa Bíblia Mangá. A Bíblia Mangá. Ela tem, nossa, é muito grande, até tinha outra, tá guardada ali, né? A Bíblia Kingston, tá ali? Tá aqui. Deixa eu pegar outra Bíblia nova, só para mostrar que acabou de sair. Essa não deu nem tempo de mostrar ainda para a pastora, mas olha só, essa é a Bíblia Kingston. É a Bíblia em quadrinhos inteira, todos os 66 livros, tem 2.000 páginas, uma Bíblia todinha em quadrinhos, com desenhistas que já fizeram os quadrinhos da Marvel, aí, os Vingadores e tudo mais, e eles fizeram esse trabalho, desenhistas, né, que são reconhecidos internacionalmente, né, que são cristãos, tem o trabalho secular deles nessas empresas, né, e fizeram esse trabalho que, assim, é monumental. Todos os livros da Bíblia, os 66 livros da nossa Bíblia em quadrinhos. Então, às vezes, eu não consigo fazer meu filho ler a Bíblia, ele não tem interesse, né, então, talvez algo assim, né, vai fazer ele demorar. Visual, bem lúdico. Né? Pesa 5 quilos, pastor, é pesado esse negócio. Só que eu quero. Ó, são 3 volumes, né, do Antigo e o Novo Testamento, todinho em quadrinhos. Então, assim, nós precisamos criar estratégias, né, para conseguir fazer as coisas funcionarem. Para fazer as coisas funcionarem. E esse tempo de pandemia e de quarentena, eu acho que é uma boa pedida para a gente conseguir sentar, porque já que nós estamos tendo um pouco mais de tempo, né? Porque muitos não estão podendo, nós não podemos sair, não podemos ir aos cultos, né? Da maneira como era e tal. Ter esse tempo de sentar com os nossos filhos e ensiná-los dessa forma, conversar com eles, né? A partir dos quadrinhos e tal, com o Joshua tem dado muito certo. E ele reconhece as histórias, né? Ele consegue, até Elias, ele já falou de Elias, os profetas de Baal, ali conversando na linguagem dele, ele, Elias sozinho derrotou todos esses profetas, Deus é poderoso e tal, né? Então, assim, a gente consegue incutir os textos bíblicos, as passagens, de uma maneira simples, né? Que eles consigam compreender. O importante é eles estarem interagindo com a palavra de Deus, né? E a estratégia a gente precisa criar. Às vezes, tentar fazer eles entenderem pela nossa mentalidade de adulto é uma tarefa que a gente não vai ter sucesso nela, né? Não vai conseguir alcançar. Mas se a gente conseguir Pastor, a Mari está pedindo como ela consegue essa Bíblia, como que ela faz para adquirir? Tá, no nosso site, no site do Parábolas Geek, tem uma nossa loja online, ele está disponível lá, né? Se você só pesquisar lá, parabolasgeek.com/shop, você consegue todos os seus materiais estão lá. Os livros estão disponíveis lá. Até eu posso escrever aqui também nos comentários, acho que posso, né? Pode colocar ali o link, né? O site lá que é mais fácil, né? Isso. Vou colocar aqui. Copia lá da página. Deixa eu ver onde é que está aqui. Pode ser. Vamos colocar ali. Então, é só fazer o acesso, né? Que a gente consegue. Eu não sei como é que faz. Aqui é privado. Privado? Não. Ah, não, é isso aqui. Tá. Não, pode colocar. Tá bom. Mas ela pesquisa, se ela encontrar, às vezes, numa livraria aí próxima também, é que ela é nova, né? Ela é nova. Foi lançada em fevereiro e logo depois começou... Não vai estar disponível agora, né? Talvez ela não esteja, mas como os Correios estão enviando, né? A gente consegue fazer os envios, né? Vamos ver se foi? Não. Bom, eu mandei ali, não sei se foi. Daqui a pouquinho ele aparece, ele demora um pouquinho. Ah, então tá bom. Beleza. Qualquer coisa, depois o Alex edita os vídeos e a gente deixa no final as fotinhas dos seus materiais e o link do site para adquirir. É parabolasgeek.com e as coisas já entra na loja e já identifica, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu queria falar do projeto dos 40 dias, porque ele é bem interessante como estratégia de evangelismo, né? A gente tem uns 12 minutos ainda, pastor. Então 12, 13 minutos. Não, só o projeto dos 40 dias, a gente está com o terceiro pronto, que era para ter sido lançado, né? 40 dias com a Liga da Justiça, né? Lançado agora, né? Em junho. Nós lançaríamos... Vai lançar online agora, né? Pois é, então, até a gente lançou um livro online para quarentena, pastora. Eu até encaminhei, acho, para a pastora, ou não? Não. A gente lançou um devocional online, 7 dias de esperança,
com os textos dos devocionais, gratuito para o pessoal poder usar, né, os líderes de adolescentes poderem fazer célula online com o pessoal. Então, tem 7 textos lá que podem ser utilizados gratuitamente. 7 dias de esperança. Eu vou deixar o link depois com a pastora, para a pastora poder encaminhar para o pessoal, né? E aí a gente faria um pré-lançamento agora em Belo Horizonte, no final de abril, agora, no feriado de 1º de maio, lá na Igreja Batista da Lagoinha, no Confrajovem, mas agora a gente está postergando isso até que tenha alguma definição de quando a gente possa lançar. Mas o 40 Dias é um projeto que eu gosto muito, porque a gente faz no cinema, né? O lançamento do livro é feito dentro do cinema. Nós compramos todos os ingressos de uma sala e nós revendemos isso para as pessoas, os amigos vão, né? Sempre tem muito mais evangélicos, crentes, os amigos estão lá, mas aparece gente que também não é cristã lá, né? No dos Vingadores, que a gente lançou em maio do ano passado, teve uma experiência que eu gosto muito, né? Como não tinha mais ingresso e estava todo mundo louco para assistir o filme, gente que nem sabia que ia ser lançado o livro comprou o ingresso para estar com a gente, né? E aí, antes de começar o filme, tem uma pregação minha, de uns 10, 15 minutos, lá dentro do cinema. A gente bota uma caixa de som, microfone, e fica pregando lá, contando, né, o que a Bíblia, qual o paralelo entre a igreja e os Vingadores e tudo mais. E é muito legal. Rápido, né, porque o pessoal está ansioso para assistir o filme, sim, mas a palavra é ministrada, né? E quando acabou o filme, veio 3 adolescentes me procurarem, eles falaram assim, olha, pastor, eu queria falar com você, nós 3 aqui, nós estamos afastados da igreja, nós estamos desviados da igreja, e hoje Deus falou muito forte comigo, de que aqui eu vim assistir um filme, e aqui dentro do cinema, no último lugar que eu esperava, Deus me achou aqui dentro. Então eu quero dizer para você que eu estou voltando amanhã para a igreja, antes que Deus vai me achar numa balada ou em algum lugar pior. Então, só para avisar você, né, que a estratégia está funcionando e amanhã eu estou voltando para a igreja, só para deixar claro para você e tal. Achei que você ia gostar de saber, né? Então, eu sempre conto essa experiência, porque a gente tem que ir aonde as pessoas estão, né? Então, se é dentro do cinema, então é lá que a gente vai pregar. Eu não posso esperar as pessoas... veio para buscar o que você havia perdido, né? Eu não posso mais ficar esperando como líder, como pastor de jovens, que os jovens caiam de paraquedas dentro da minha igreja. Da igreja. Né? Então, eu preciso criar alguma coisa, alguma estratégia para que eu possa, de fato, ir, né, até esses lugares e poder pregar, né, e conversar com o pessoal. Atraí-los, né? A minha nora está dizendo para a senhora, pastora Meire, amo você, pastora Meire, amo seus conteúdos, aguardo o devocional da nossa série Open a Time. Aí mais uma querendo Open a Time. O jogo que tinha acabado na editora. Espero para comprar. Estou esperando para comprar. Assim que as coisas melhorarem, a gente vai estar com os materiais, os jogos também e tal. Como agora a gente não está tendo evento, não tem nada, né? Então a gente está com estoque baixo, que acabou, eu não estou repondo, porque não tem perspectiva, né, de voltar. Mas... eu ia dizer para o senhor, já me manda essas Bíblias aí, mas eu tenho que agir com cautela agora, né? Não, pode deixar. Não posso exagerar, é melhor o pessoal comprar na loja online, direto. Só pedir que daí a gente, quando voltar ao normal, a gente já se acerta, né, com nossas coisas. Pastor Eduardo, pastora Meire, o que vocês deixam, assim, de mensagem para os líderes de adolescentes, de jovens, nesse tempo agora? Pode falar. Bom, eu acho que é um tempo bastante desafiador para todos nós, né? Porque nós hoje estamos terminando 60 dias consecutivos de lives no Parábolas Geek, na nossa página, né? São 2 meses já, todos os dias, de segunda a segunda, sim, coisa que eu nunca imaginei que eu consegui fazer, teria tempo para fazer isso, né? E a gente começou essas lives porque muitos adolescentes me procuravam no privado, pastor, onde que está na Bíblia tudo isso? Eu estou desesperado, meus pais perderam o emprego, estão brigando aqui em casa, eu não sei o que eu faço, né? Então eu falei, bom, se a gente conseguir tirar eles desse contexto por 1 hora por dia, né? Eu acho que a gente vai estar contribuindo com alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que ajudar a nova geração, nós estamos passando pelas mesmas coisas. Então a mensagem que eu deixo para os líderes, né, os que estão nos assistindo, os pastores, líderes,
cuidem do seu emocional também, né? Cuidem da sua mente, a gente tem que ficar bem, né? Deus é a nossa estabilidade em tempos de instabilidade, né? Então, enquanto tudo parece que está virado de ponta cabeça, as coisas, né? Eu estava olhando todo mundo de máscara na rua, a igreja vazia, né? Ninguém dentro da igreja, a gente gravando, fazendo um culto para uma câmera. Falei, meu Deus, esse mundo não está certo, tem alguma coisa errada. Deus usa as coisas loucas. Então. Sim. E aí, pensando nisso, não, a gente precisa buscar em Deus a nossa estabilidade. Ele é a resposta para esse tempo e para as nossas vidas também. Fiquem firmes, né, para que vocês possam ajudar, porque os nossos adolescentes estão sofrendo, eles não falam com os pais, mas eles estão sofrendo, eles estão passando por uma série de coisas, né? O fato de ficar em casa tanto tempo ocioso gera uma série de outras coisas também, né? Com relação à internet, com relação ao uso da internet de maneira errada também. A gente conversava sobre isso com os coordenadores regionais. Então, quando as coisas voltarem, nós vamos ter uma série de coisas para tratar com os nossos adolescentes, né? Então, a gente precisa estar bem. É tempo da gente buscar em Deus, né? Estar bem com as nossas famílias, buscar essa estabilidade em Deus, porque nós hoje somos referência de estabilidade para os nossos liderados. Sim. Talvez as famílias deles não estejam estáveis, estejam uma série de problemas dentro de casa, muitos pais perdendo seus empregos, briga e discussão dentro de casa. Então, muitas vezes eles não enxergam essa referência dentro de casa no momento do caos, mas eles enxergam, eles conseguem enxergar em nós, né, os seus líderes, esse poço aí de estabilidade em tempos de instabilidade. Estamos sozinhos? Cadê a pastora Graça? Estou aqui. Bom. Deu uma travadinha foi na internet, mas já voltou. Aí já tem uns minutinhos. É isso aí. Pode falar. E deixar para aqueles que estão nos assistindo e que vão ver esse vídeo depois, é que nós estamos vivendo tempos desafiadores, mas são em tempos desafiadores que a glória do Senhor ela é maior. É onde a glória do Senhor e o milagre dele se manifesta. Então, que nós possamos esperar no Senhor, que nós possamos nos fortalecer nele, né? Porque nós temos uma geração que precisa de nós. Então, que possamos olhar principalmente para o Senhor, tirar os nossos olhos dessa terra, porque eu sei que tá sendo um tempo difícil para todos nós, né? Mas nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos aqui daquilo que está acontecendo ao nosso redor e colocar os nossos olhos fixos nele, porque é de lá que vem o nosso socorro. E eu creio que nós vamos viver tempos maravilhosos no Senhor ainda, né? Estamos vivendo um tempo desafiador, mas o Senhor, ele está nos fortalecendo nesse tempo e ele irá usar tudo isso que nós estamos vivendo, esses dias maus, para trazer a glória dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança. Então, que em nome de Jesus nós possamos olhar para o Senhor e manter os nossos olhos fixos nele. E assim, não fique com medo de usar as tecnologias. Use, vá atrás do seu jovem, do seu adolescente, através, né, da internet, sim. Faça postagens, aumente as suas postagens no Instagram, no Facebook. As pessoas, elas estão precisando disso. Quantas pessoas têm mandado mensagens via direta ali pelo Instagram, pela nossa página do Instagram, né? Contando coisas, precisando desabafar. As pessoas estão precisando. Abra esse canal, né? São pessoas que estão ali vivendo dias desesperadores, que precisam de Jesus. Então, aumente as suas postagens no seu Facebook, fale do Senhor lá, faça devocionais, faça seus vídeos pequenos, curtos, mande para os seus liderados, poste nas suas redes sociais. As pessoas precisam ouvir palavras de esperança nesse momento. E há muitas pessoas perecendo que não conhecem Jesus e que, de repente, olhando a sua página de Instagram ou do seu Facebook, vão ouvir essa palavra e vão conhecer o Senhor através disso. Então, que nós possamos nos utilizar dessas ferramentas, porque eu creio que estamos vivendo um tempo onde haverá
um grande mover do Senhor nesse sentido. Muitas pessoas precisam conhecer Jesus e elas irão conhecer através dos nossos pequenos devocionais aí nas nossas redes sociais. E destrave projetos, né? Destrave projetos. Você tem projetos, é o tempo de você tirar eles da gaveta. E colocar em prática. Aproveite esse período para tirar os projetos que há anos você tenta fazer e, não tenho tempo, agora você está tendo tempo, então não tem desculpa mais. Agora é a hora de você fazer os projetos, essa geração precisa dos projetos que Deus colocou no seu coração, confiou a você, e que por causa das circunstâncias a gente muitas vezes vai deixando, vai postergando, chegou o tempo. Esse é o tempo de você colocar os seus projetos para abençoar essa geração. Em nome de Jesus. Pastor Eduardo, muito obrigado. Pastora Meire, muito obrigado. Um beijo para o Joshua. Ele deve estar assistindo lá, né? Vou entrar em contato com os líderes de jovens e vou lhe dar um retorno para a gente planejar e aplicar sim, fazer um alinhamento, né? Para oferecer qualidade para eles. Quero agradecer a todos. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, SECSC, SEECSC. Os vídeos estão ficando disponíveis lá, o Alex está baixando, está colocando uma roupagem nova, e as informações adicionais que surgem durante as nossas conversas, ele posta no final dos vídeos. A nossa próxima live, então, é na quarta-feira, às 17 horas, com a pastora Thalita Jardini. Aguardo vocês. Beijo no coração, pastor Eduardo, pastora Meire. Vocês são parceiros. Que Deus os cubra de bênçãos, os guarde, os abençoe e lhes deem muito mais ferramenta, porque essa geração precisa de vocês. Deus abençoe. Obrigado, né, pela parceria, por tudo. Né, que quarta-feira eu vou estar assistindo, né, a live com a pastora Thalita, com certeza. A pastora Thalita eu conheci em 1996. E Deus, quando você faz a história com Deus, você tem um caminho, você é persistente, Ele te deixa você acessar coisas que você jamais imaginou que ia ter acesso, né? Isso é muito bom. É uma aventura. Uma aventura. Deus abençoe, pastor. Acho que já vai cair a nossa live. Um abraço, beijo para Curitiba, pastora Rosane, todos nós. Que nós possamos estar firmes e constantes nesse tempo. Amém. Vem coisas muito grandes para toda a igreja depois disso tudo. Deus abençoe e muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraço a todos. Bem.